Boa tarde, meus queridos e maravilhosos alunos. Professor Gilvan na área para mais uma disciplina com vocês, meus queridos e maravilhosos alunos de administração. Olha que conteúdo maravilhoso, gente. Que disciplina maravilhosa que nós vamos ver hoje. Depois que nós vimos teoria geral da administração e hoje nós vamos ver contabilidade. Muita gente corre com medo dessa disciplina, mas se correr o bicho pega. E o bicho come, meu amigo. Tem que estudar. Vamos lá, meu diretor, para mim poder mostrar para esses alunos o que nós vamos ver hoje. Meu querido e maravilhoso diretor. Olha só, gente, que disciplina bacana. Gente, essa disciplina é maravilhosa. Maravilhosa mesmo, certo? A contabilidade, gente, a contabilidade ela é muito importante. Uma boa gestão contábil é muito importante para a administração. Nós precisamos entender esse processo de gestão contábil, essa questão de gestão contábil, meus queridos alunos. E eu vou primeiro, o que nós vamos fazer? Apresentar a disciplina. Vamos falar um pouquinho da contabilidade, a gente vai compreender um pouquinho sobre os conceitos, o que é, os objetivos, o campo de atuação, a evolução da contabilidade no Brasil e no mundo. Ou seja, a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito, Nina, de contabilidade. Aí eu faço a pergunta, Nina, você acha a contabilidade importante para a administração? Vamos lá, Nina, você acha que a contabilidade ela é importante para a administração? Se você responder sim, me justifique o porquê. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Responda aí, Nina. Não me deixe na mão, Nina. Sim, mas por que, Nina? Por que você acha que é importante nós entendermos a contabilidade? A justificação é com você. Gostei. Boa. Cadê o pessoal de Pico Santana do Piauí? Socorro! Vamos lá. Não se preocupe em acertar. Não se preocupe em querer acertar. Não se preocupe com isso. O importante é entender, meus queridos alunos. Importante é entender, certo? Deu para entender? Vamos lá. Alguém, gente, a gestão contábil ela é tão importante. Porque quando eu falo em gestão financeira, quando eu falo em dinheiro, a contabilidade ela de alguma forma faz esse controle. A contabilidade de alguma forma faz esse controle. Muitos trabalhos que o administrador está sempre haverá um momento que precisa entender sobre contabilidade. Exatamente. A contabilidade, por exemplo, Nina, a questão do entra e sai de dinheiro. A contabilidade, ela permite isso. A questão do entra e sai, certo? Da questão do lado financeiro, certo? É muito importante a gente entender os ativos. O que é ativo? Nós vamos entender o que é. O que é passivo? A gente vai entender o que é. O que é patrimônio? O que é patrimônio? A gente vai entender o que é. Olha, tanta coisa que a gente vai entender hoje. A gente vai entender o que é patrimônio, a gente vai entender o que é um bem. A gente vai entender tanta coisa. Mas antes disso, pessoal, é como falei para vocês, essa disciplina, ela são 80 horas, tá, Nina? Ela vai ter aula hoje e amanhã. A aula de amanhã complementa o de hoje, certo? Então, nós temos aula hoje e amanhã. E agora as aulas só vão começar a partir de 1h30, vai até 5h30 da tarde. Todos os dias, a partir de amanhã, nós vamos ter questões, tanto para fazer aqui como fazer em casa. Tipo assim,
Eu vou deixar algumas questões para você praticar em casa, certo? Para que na próxima aula a gente possa discutir essas questões, certo? Ou seja, Nina, nossa carga horária, ela diminuiu, certo? Ela diminuiu. Ou seja, antigamente a gente terminava às 6h20, agora nós vamos até 5h30, certo? Nós vamos até 5h30 da tarde, certo? Então, a nossa disciplina, contabilidade, por que ela vai ter 2 aulas, 2 não, 4 aulas por semana. 4 aulas por semana. Por quê, professor Gilvan? Porque a carga horária dela é 80 horas, Nina. E nós vamos conseguir concluir esse módulo esse ano, Nina? Não, a gente vai concluir o módulo só no próximo ano, certo? Somente no próximo ano a gente conclui este módulo. Deu para entender como é que vai ser essa disciplina? Então, as nossas aulas, elas só têm em torno de 45 minutos. E todas as aulas, não hoje, mas a partir de amanhã, vai ter muitas questões. Eu quero que vocês se comprometam em fazer. E depois a gente pode combinar, Nina. Eu não sei quantos alunos nós temos aí nesse grupo. Eu estava querendo combinar a gente fazer um grupo. Um grupo do curso de administração. Por quê? Para que eu possa, certo? Para que eu possa utilizar da melhor forma possível, certo? Então, deu para entender? Ou não? Deu para entender? Deu para entender? Então, meus queridos alunos, são pontos de hiper, mega importância para a gente, certo? Continuarmos a entender essas questões. Deu para entender, gente? Então, a contabilidade, ela vai ter um pouco de cálculo. Aí vocês podem me perguntar assim, Nina, vai ter cálculo? Vai, gente. Vai ter cálculo. A evolução histórica da contabilidade, ela vem desde muito tempo, gente. Hoje em dia, ela é tão importante, Nina, tão importante justamente para quem é investidor. Isso eu vou falar para vocês. Como assim, professor? Investidor, por exemplo, você quer adentrar uma empresa, certo? Você quer adentrar uma empresa e você, como investidor, você tem que olhar como é que tá as contas dele. Se ele tem mais despesas ou receitas. A contabilidade serve assim. Vamos imaginar a contabilidade assim. A Nina, de maneira hipotética, Nina, tá? De maneira hipotética. Casa mais o Gilvan. Eu e você casamos na sua igreja, Nina Brito. Aí você vai ser chamado de Nina Brito Duarte. Tá, Nina? Aí, o que acontece? Eu tenho que comprar uma casa, adquirir um bem, certo? Eu tenho que adquirir um bem, porque quem casa quer casa. E quando o meu salário é R$ 2.000 mensais. Aí eu digo, amor, eu tenho que comprar fogão, eu tenho que comprar geladeira, eu tenho que comprar cama, tá, Nina? Olha o tanto de coisa que nós temos que comprar para a gente poder morar junto. Apesar de a gente pedir doações à sua igreja, pedir ajuda ao pastor, a pedir ajuda ao sogro e à sogra, para doar o fogão, para doar a geladeira, principalmente a geladeira, que é a mais cara, certo? Eu peço pro seu pai, para ele nos presentear com um presente de casamento para o papai. Aí o que acontece, gente? Se eu compro tudo de uma vez, certo? As minhas despesas vai ser maior do que minha receita. Então a minha situação financeira vai piorar. Aí eu digo, amor, eu tenho que pagar. E agora, amor? Aí a Nina diz assim, não, amor, deixa, amor. Deixa as contas rolar. A gente vai morrer por isso, não. O problema é que você fica com uma situação financeira tão grande, você às vezes não tem como se sair.
Então, a contabilidade ela é importante por isso, porque a gente controla essas contas, o dinheiro que entra e o dinheiro que sai. A gente tem que controlar. A gente tem que conseguir controlar esses fatores. Vocês conseguirem compreender? Então, meus caros alunos, são fatores que eu vejo como importante demais. De muito, muito, muito importante dentro desses fatores. Então, meus amores, a gente, para tu ver, Nina, como é importante, que com tanta dívida, o amor vai acabar. Porque a gente não vai ter nem dinheiro para se sustentar. A gente tem que comer todo dia na casa da sogra e do sogro. Mamãe, bote o meu. A gente nunca vai sair disso. A gente todo dia ia comer lá. Todo dia. Porque não ia ter condição de se sustentar. Por isso que a contabilidade, ela passou, certo, por um período, a origem desde o Homo sapiens, do período medieval, ela até um período moderno, período científico. A gente vai ver isso aí, ó. Olha só. A história da contabilidade é tão antiga quanto a própria história da civilização. Está ligada à necessidade de registro de comércio. Por exemplo, contabilidade do mundo antigo, como é que era feito? Período em que se iniciou as primeiras civilizações, quando apareceu o Liber Abaci, de autoria do Leonardo Finobassi, o Pisano. Foi o primeiro, quando começou o surgimento da matemática em si. Nina, você que conhece a Bíblia melhor do que eu acho que era aquele que se tornou rei, meu querido diretor. Aquele que os irmãos jogaram ele dentro do buraco, aí o rei do Egito achou ele, e ele se transformou em governador. É o José, né? Eu acho que é o José. Me corrige, Nina, se eu estiver errado. Teve um cara que os irmãos acabaram vendendo. É o José. José do Egito. Pronto, exatamente. Ele cuidava da contabilidade. O cara era muito hiper mega inteligente. Olha para tu ver como já desde o mundo antigo, depois de Cristo ou antes de Cristo já existia essa questão da matemática, da contabilidade. Entendeu? A era cristã, quando apareceu a contabilidade, a partir da dobrada que foi o Frei Luca Paciolo, que hoje eles consideram o pai da contabilidade, que ele enfatizava a teoria contábil, débito, crédito, correspondendo à teoria de números positivo e negativo, obra que contribuiu para a contabilidade em ramo de conhecimento humano. José do Egito também contribuiu. A Bíblia, cheio. A Bíblia é cheia, gente, é cheia de várias matérias, disciplinas de matemática, de contabilidade, de administração. Se vocês observarem, então nós temos o José do Egito. Lembra dos filmes que nós assistimos, Nina? Que ele controlava lá as contas. Ele foi um grande governador. Conseguiram compreender, meus queridos de Cajazeiras? De Paulistana, Picos, Santana do Piauí. Então, olha só a evolução. Do mundo antigo à contabilidade medieval, professor. Então, a contabilidade no mundo, ó, o criador da contabilidade foi o Frei Luca Paciolo. A foto dele aí. Frei Luca Pacioli. A contabilidade do mundo moderno, ela veio de 1949 até 1840, com a obra La Catapita, de Francesco Villa, premiado pelo governo da Áustria, obra marcante da história da contabilidade. A contabilidade no mundo científico, período que se inicia em 1840. Eita, professor, então a contabilidade ela é uma ciência antiga demais. Ela é mais antiga do que a administração em si. Ela é muito mais antiga do que a própria administração. Ah, quer dizer que a administração veio depois. A contabilidade, ela veio primeiro. Aí ela evoluiu, gente. Hoje nós temos diversos tipos de contabilidade. Contabilidade de custo, contabilidade pública, contabilidade geral, contabilidade básica, contabilidade a gente chama diversa.
O administrador, o técnico em administração tem que entender um pouquinho de contabilidade. Por quê? Porque quem vai fazer todos os relatórios contábeis? Quem é que vai fazer? É o contador. Que eu vou explicar para vocês. É o contador. E o que vocês fazem como administradores? Interpreta o que o contador faz. Faz a interpretação. Então, resumindo para vocês, a contabilidade do mundo antigo, período que se inicia na civilização do homem, vai até 1202, na era cristã, quando apareceu Liber Abaci, Leonardo Fibonacci. Contabilidade no mundo medieval, período de 1202, que é a era cristã, ó, resumindo. Enfatizou a teoria contábil, débito e crédito. Contabilidade no mundo moderno, período onde aconteceu, né, a questão da obra marcante da história da contabilidade. Depois nós temos a contabilidade no mundo científico. Isso aqui, gente, é só o resumo daquilo que eu já havia explicado para vocês. Então, a história da contabilidade é tão antiga quanto a própria história da civilização e vem desde os nossos antepassados. A contabilidade surgiu pela necessidade que o homem primitivo tinha de controlar sua riqueza. Veja as figuras rupestres. Quantos animais, os números, ó. Eles contavam os números, a pedra. Certo? Não sei se vocês veem em filmes cristãs uma pessoa com um saquinho cheio de pedra dentro. Cheio de pedra dentro para contar. Cheio de pedra. Aí ele contava, ele tinha um controle. Controle de tudo. Ele ficava nessa questão desse controle, gente. E é importante demais a gente controlar o patrimônio que se tem. É como eu falei para vocês. Eu comprei uma casa, mas ainda vamos adquirir patrimônio. A gente tem que controlar tudo. Que entra e que sai. E quando, na época de Cristo, eles controlavam os rebanhos. A finalidade de medir patrimônio, a variação desde o longo do tempo. Deu para entender? Meio de culturas rupestres, fazer esse controle. Professor, e hoje tem várias ramificações, tem a contabilidade. Então, conseguindo compreender a importância da contabilidade dentro de uma organização, seja pública ou privada. Seja pública ou privada, a contabilidade ela está em tudo. Sem ela, gente, nenhuma empresa, tanto de pequeno porte como de grande porte, ela consegue sobreviver. Nenhuma. Qualquer empresa, para ela conseguir sobreviver, se faz necessário ter uma boa contabilidade. Então, esses relatórios contábeis que os contadores ou técnicos de contabilidade colocam para a gente, nós, como técnicos em administração, temos que aprender a administrar. Saber administrar, meus amados. Conseguiram compreender? Tem que saber administrar. Se a gente não souber administrar, o que acontece, professor Gilvan? A empresa quebra. Segundo o Sebrae de São Paulo, ele diz que cada empresa que abre as portas, de cada 10 empresas que abrem as portas, 8 fecham. Por quê, professor? Por falta de boa gestão financeira. E a contabilidade, ela anda junto com a gestão financeira. Não tem como separar. Conseguiram compreender, entender? A contabilidade andam junto. Andam junto. Então, meus amados alunos, eu espero que vocês, nesse processo introdutório, vocês consigam compreender a importância do que é a contabilidade. Essa contabilidade. Certo? Então, meus amores, é de suma importância vocês conseguirem
compreender, entender a contabilidade em si. Ou vocês não conseguiram? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Dúvidas sobre o que é a contabilidade? Então, uma boa gestão contábil é muito importante para a administração. Muito importante. Não tem como uma empresa sobreviver sem esse processo, Nina. Não tem. Certo? Ah, quem são as pessoas interessadas nesses relatórios contábeis? A gente vai ver as partes interessadas. A gente vai ver quem é a parte interessada. Quais empresas querem as informações contábeis? Por que elas querem? Quais são as pessoas? Alguém aqui que está me ouvindo, de Cajazeiras, Paulistana, Picos, Santana do Piauí, São José da Vajota. Se eu perguntar para vocês, vocês já pensaram, ou alguém de vocês já investe? Já investiu? Já fez investimentos? Diz assim, professor, eu estou investindo. Eu sou investidor. Se alguém aqui é investidor, já investiu na Bolsa de Valores? Sim, sim, Santana do Piauí. Qual é o tipo de renda que vocês investem? Não, né? Ah, pensei que vocês já eram investidores. Porque eu pensei que tinha alguém que investia há muito tempo. Ah, professor, eu sou investidor há muitos anos. Ah, professor, eu sou o tipo de investidor. Os alunos de Santana investem em criação de gado. Opa, rapaz. Pessoal de Santana. Eu vou mentir para vocês, não. Ou negócio lucrativo, viu? Se você souber administrar bem, colocar para procriar o seu gadinho, meu amigo, é um bom investimento. O arroba tá alto, investimento. O arroba que é quando a gente vai vender, quantos arroba, vocês entendem o que eu estou dizendo. Então é importante demais essa questão de saber investir. Se souber investir de maneira correta, meu querido aluno, não tem outra. Partir para o abraço e começar a investir mais e mais. Parabéns, viu, pessoal de Santana? Boa visão. Essa visão aí que eu acredito que todos deveriam ter. Investir realmente em algo que traz retorno. Não é investir em iPhone, não é investir em carro novo, moto nova. Porque as pessoas pensam que depende do olhar. Se, por exemplo, se você comprar um iPhone para o seu próprio trabalho, aí é investimento, porque ele vai te trazer retorno. Ele vai te trazer retorno. Aí traz, tá certo. Agora, se você compra só por vaidade, aí não adianta. Comprar só por vaidade, aí dá BO. É gasto, não é investimento. Nós temos que hoje pensar da mesma forma, meus queridos, do pessoal de Santana. Eles têm um patrimônio. Os alunos de Santana, do Piauí, têm patrimônio. Cabeça de gado é um patrimônio. Tá um patrimônio. Só para tu ter ideia, gente. Ter ideia. Um arroba é quantos quilos, né, gente? Um arroba é 15 quilogramas. Então, um boi
de 400 kg pesa quantos arroba, né? O arroba vem de um tempo em que a comercialização dos animais era feita com base do peso do animal vivo e corresponde a quase 15 quilos, o arroba. E hoje, um arroba equivale a 14,68, né? Ou seja, 15 quilos, né? 15 quilogramas, é isso, Santana, do Piauí? Um arroba. Vocês medem aí por arroba, né? Não sei se você já ouviu falar. Então, por exemplo, um boi, certo? Um boi. Quantos arroba ele pesa? Se um arroba corresponde a 15 quilogramas. Então, ó, para tu ter ideia, se eu tenho uma carcaça, em média, 50% do peso do animal vivo, pronto para abate, sendo assim, um boi de 500 quilos ou 600 quilos pode render 15 arroba a 20, no valor de 5 a 7 mil reais, um boi. Um boi, se ele pesar de 15 a 20 arroba, tu pode vender ele por 7 mil reais. De acordo com as cotações que eu estou pesquisando. Caraca, professor, carne de gado é cara. E bote cara nisso. Por isso que eu digo. É caro e dá dinheiro, meus queridos. Eu digo assim, o retorno, se você investir. Se o papai te deu uma cabeça de gado ou duas, multiplique. Multiplique seu patrimônio. Controle seu patrimônio. Esse controle, gente, pode ser feito por pessoas físicas ou jurídicas. Então, a ciência contábil tem ligação com a atividade mercantil, pois o comerciante tinha necessidade de controlar seu patrimônio, formando um conjunto de bens. Olha o que nós vamos ver: bem, direito, obrigações, apurar o resultado, lucro. Cara, eu tive uma receita grande. Eu vendi, comprei um boi por R$ 500 e vendi por 5 mil. Ou seja, teve mais receita do que despesa. Diretamente do que muitos pensam, o patrimônio não é formado só pelos bens direitos, é formado por muitas outras coisas. Então, gente, com o tempo veio o período das grandes navegações, surgiu mais ainda a necessidade de controlar todas as operações. A história começou, vou contar, como muitos povos antigos começaram a querer controlar seus bens, ainda antes da invenção da escrita. Esse é meu cavalo, veja o exemplo da tirinha. Esse é meu cavalo. Esse é meu. Aquele é dela e aquele é dele. Esse é o meu. Já muitos os antigos, os sumérios criaram um sistema de débito e crédito. Então, como é que é a contabilidade das partidas dobradas? E aquele sou eu, vivente da Idade Média. O meu livro é a primeira que traz a teoria das partidas dobradas por escritos. Sou considerado o pai dos autores de contabilidade. Ele é considerado o pai, Frei Luca Pacioli. Anos depois, Francesco Villa Pública. A contabilidade aplicada à administração. Tanto na administração pública como na administração privada, que marca o início das ciências contábeis. Por fim, o Brasil, a contabilidade foi a primeira profissão regulamentada no Brasil, pois em 1931 técnicos nas ciências contábeis eram necessários para que as empresas pudessem crescer de maneira econômica. Fim. Eu coloquei uma tirinha, pessoal de Santana. Depois, quando vocês receberem os slides. E outra coisa, vou fazer um grupo e colocar vocês para mim poder compartilhar livros de contabilidade para vocês. Não só de contabilidade. Manda assim um assim: oi, professor, sou a Nina Brito, do curso de administração. Mandar assim, pessoal de Santana, do Piauí. Tô deixando aí meu WhatsApp, 98 27 30 39, para você me adicionar, para a gente formar um pequeno grupo, para eu poder compartilhar material com vocês, para ajudar no desenvolvimento. Do desenvolvimento de vocês. Tranquilo? Ou não?
Conseguiram compreender? Então, meus queridos alunos, quero que vocês entendam este assunto de maneira tranquila. Não veja a contabilidade como um bicho de 7 cabeças. É algo tranquilo. É algo tranquilo. Quero que vocês vejam a contabilidade como algo importante na vida de vocês. Deu para entender? Certo? Conseguiu compreender? Ou não, meus queridos? Tranquilo? Sim. Santana aí tá ligado. Gostei de ver. Então conseguiram compreender? Eu quero que vocês depois mande aí, tá? Um alô aí pra mim, tá? No WhatsApp. Notaram? Posso apagar? Beleza, eu vou apagar. Vocês mandam um oi aí pra mim, tá? Pra gente fazer esse grupo, pra poder facilitar o aprendizado da gente, tá? Meu telefone pessoal pra gente poder contribuir aí um com o outro. Então, é preciso analisar também as dívidas das pessoas, ou seja, as suas obrigações. Outro marco importante da contabilidade foi a Revolução Industrial, pois se verificou a necessidade de apuração dos custos. Ó, gente, por isso que surgiu a contabilidade de custo. Certo? Lembrando, gente, que a contabilidade versus a gestão financeira, elas andam juntos, não tem como separar. E a administração, ela pega tanto a gestão financeira como a contabilidade. Ela pega os dois juntos. Os dois juntos. Conseguiram compreender? Conseguiram compreender? Então, meus queridos alunos, são pontos importantes para dentro. São pontos importantes nesse início de disciplina. Uma carga horária grande, 80 horas, mas suficiente para a gente não ter dúvidas. Porque é o seguinte, gente, se vocês for pagar a disciplina gestão financeira, vocês precisam entender de contabilidade. Se vocês forem pagar análise de investimentos ou de projetos, vocês têm que entender contabilidade. Ok? Vamos para a próxima, professor. Antigamente, o investidor estrangeiro, há um exemplo de um cidadão espanhol que quisesse investir em uma empresa de capital aberto no Brasil como a Petrobras, teria que estudar toda a legislação contábil brasileira, que era diferente dos demais países. Atualmente há um processo de convergência da contabilidade brasileira aos padrões internacionais de contabilidade, buscando uma padronização de normas contábeis em todo o mundo, facilitando a vida do investidor. Colega, é a contabilidade que irá fornecer todas as informações necessárias para quem? Para os investidores, para os estrangeiros, certo? Para todo mundo. Antigamente,
A pessoa que era para investir tinha que estudar a legislação brasileira contábil. Era diferente. Aí houve a convergência de contabilidade brasileira aos padrões internacionais. Ah, então hoje, professor, a mesma contabilidade que eu estudo aqui no Brasil serve para os Estados Unidos? Serve. A mesminha. Contabilidade, elas são iguais, os padrões são iguais. Então, o balanço patrimonial é igual. É igualzinho. Balanço patrimonial é igual. Exatamente. Balanço patrimonial é igualzinho. O que mais, professor? Demonstração de resultados. A gente vai ver isso. Observação, gente. Qual a principal finalidade da contabilidade? Hoje em dia. Foi a pergunta bem no início que eu fiz. A principal finalidade da contabilidade é fornecer informações. Para quê? Para que os seus usuários tomem decisões. Por exemplo, tem mais venda, tem mais vendas no período tal do que nesse período. Nós fechamos com prejuízo. As nossas despesas estão muito altas. Tem mais despesas do que receita. Isso é ruim. Se tiver mais despesas do que receita. Mais receita do que despesa. Conseguiram compreender? Então, uma organização ele tem que procurar aumentar a sua receita. Conseguiram compreender? Boa tarde, Cecília Gabriele. Foi a primeira aluna que me deu um oi. Vou salvar já seu número e formar um grupo. Certo? A gente vai formar um grupo. Ok, Cecília? Não se preocupe. Todos os alunos que me mandaram um oi. Nina, manda um oi lá, Nina. Eu vou salvar o número. Certo? Vou salvar o número para a gente poder fazer a equipe. Gente, nesse primeiro momento, todos conseguiram compreender, entender o que é a principal finalidade da contabilidade? É fornecer informações para tomar decisões, professor. Ah, professor, legal. Consegui compreender melhor a importância da contabilidade para dentro do nosso dia a dia. Uma empresa, gente, uma empresa de capital aberto, ela precisa utilizar desses relatórios para atrair seus investidores. Um exemplo, a Magalu, a Magazine Luiza. Se você tivesse 1 milhão hoje em dia, 1 milhão, você pegaria esse 1 milhão e investir na Magazine Luiza para você ter um retorno. Aí tem gente, professor, eu daria. Tem gente, não, professor, eu não investiria. Ah, eu investiria em gado. Gado tá dando dinheiro. Ah, eu investi em bode. Cabrito. Tudo você tem que prestar atenção. Que tipo de investimento você faria para ter retornos? E esses retornos a curto ou a longo prazo. Curto e longo prazo. Tranquilo? Curto e longo prazo. Tranquilo, meus amores? Então, vocês que criam gado, controlem seu patrimônio. Gastem menos e invistam mais. Se hoje eu tenho 10 gados, eu quero multiplicar para 20. E assim sucessivamente. Pensem a longo prazo. Pensem a longo prazo. A Nina já falou aqui comigo. Nina Brito. Tudo bem, Nina? Pense a longo prazo para a questão de investimento.
Aí se pergunta, professor, eu tenho que investir a partir de quantos anos? Quanto mais cedo, melhor. Você adquirir a liberdade financeira. Isso vai depender do seu objetivo. Eu não posso dizer para você que meu objetivo é igual da Nina é igual da Emily é igual do João. Totalmente os objetivos são diferentes. Vai depender de cada objetivo, de cada visão de vocês. Cada visão. Cada um tem sobre. Então, controle seu patrimônio. Controle o seu patrimônio. Então, hoje e amanhã, eu vou trazer para vocês os conceitos principais, básico do básico. Hoje eu só estou mostrando a importância da evolução histórica da contabilidade. Eu falei para vocês da nossa carga horária, lembrando que temos 2 aulas hoje e 2 aulas amanhã de contabilidade. Essa disciplina ela tem uma carga horária grande, de 80 horas. As aulas diminuíram para 45 minutos. Porém, vocês vão ter que responder essas atividades que irei deixar amanhã para vocês. Faltando 10, 15 minutos para o término da aula, eu deixo para vocês essas questões, para que vocês possam, né, discutir junto comigo qual o gabarito correto das questões, de acordo com a aula de hoje e de amanhã. De acordo com a aula de hoje e amanhã. Então, por isso que eu peço para vocês, ó, se você pegar uma questão perguntando qual a finalidade da contabilidade, é o quê? Fornecer informações para a tomada de decisões dos seus usuários. Quem são esses usuários? Nós vamos ver os principais interessados pela contabilidade. Um dos exemplos são os investidores. A Nina não vai investir numa empresa que só tem mais receita do que despesa. A Nina não vai investir. Ou vai? Uma empresa que só tem receita e não tem despesa. Vai sim. Tem mais receitas. Uma empresa que tem muita receita, bacana. Show de bola. Entendeu? Então tem que ter receita. Como é que eu consigo maior receita? Maior investindo nas vendas. Tá? Tem a questão das vendas. É de suma, hiper, mega importância. Para dentro desse olhar que estou dando aí para vocês. Conseguiram compreender, entender por que esta importância para dentro das organizações. Então a contabilidade ela serve tanto para os órgãos públicos como para os órgãos privados. Tanto para a administração pública, ela serve para o empreendedor, ela serve para o grande empresário, ela serve para a gente, até nós. A Nina começar a ganhar um salário aí de 10 mil conto por mês, 10 mil reais, ela vai ter que controlar esse patrimônio dela, para não gastar. Tranquilo, meu diretor? Então, meus queridos, espero que vocês tenham entendido essa primeira parte sobre a evolução histórica da contabilidade, tá bom? Daqui a pouco, quando nós iniciarmos a outra aula, eu vou falar sobre o conceito da contabilidade. Não saia daí, que a gente volta já já com muito mais.